O CEPUOP apresenta Ufologia de Quintal. Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com o seu podcast preferido, o podcast do Ufologia de Quintal, que hoje chega até você, trazendo um caso excepcional, um caso da mãe Rússia. Da mãe Rússia, é isso aí. O menino Dudu tá todo feliz aqui. Olha quem tá aqui hoje, gente. O Ozzy tá aqui. Pra você ver o que a Rússia pode fazer, né? Isso é coisa da mãe Rússia. Vamos lá, então, para começar, eu vou chamar então o nosso Molenklider Liviuzinitz Glazar, ou seja, o nosso Pequenos Olhos Amendoados. Eu vou falar até em russo hoje, o negócio que o bicho tá pegando. Vamos lá, Dudu, chega junto. Nós que estamos aqui nesse podcast Uvolovia, você percebeu como o meu russo está apurado? Fala de novo, por favor. Ah, não, de novo aí você já quer demais. Mas eu percebi nessa semana estudando sobre esse caso, que é um caso fantástico. Cara, é um caso incrível. Estudando essa semana sobre esse caso, eu aprendi várias palavras. E a coisa mais feliz que eu fiquei é saber que matemática em russo é matemática. Portanto, eu já sabia russo há muito tempo. Já era experimentado. Sei várias palavras de russo, por exemplo, vodka. Vodka eu conheço assim, ó, como muito, na ponta da minha língua eu já conhecia essa palavra. E várias outras. Por exemplo, não vou dar exemplo, não. Sutiã. Ah, não, isso é francês, Estrogonofe. Pô, estrogonofe quem não conhece? Estrogonofe. Cara, que caso incrível que a gente vai fazer hoje, cara. Que caso incrível. Eu tô demais aqui com esse caso, porque hoje realmente é fenomenal. É fenomenal. É incrível. Você que tá escutando, cara, presta atenção. Escuta o Ufologia de Quintal, ou Ufolovia, que hoje o negócio vai ferver mesmo. Bom, é isso aí. Então você acabou de ver aqui, o Dudu tá, olha, ele tá simplesmente empolgadíssimo. O Dudu não cabe em si de tanta alegria. Os olhos chegam a saltar de tanta alegria, literalmente. É um palhaço mesmo. Vamos lá, então. Lá começou o bullying. Lá começou o discurso de ódio. Depois sou eu que tenho. Não, só estou descrevendo o seu momento. Claro, o cabelo de boneca velha. Quem vai conseguir nos ver pelo YouTube, vai ver a sua alegria. Não, tô tranquilo. Mas quem tá só ouvindo pelo Spotify, Exatamente. Google Podcast, Apple, vai imaginar os seus olhos saltando de alegria. Isso é uma expressão comum, não foi eu que inventei. Pra quem tá só escutando, talvez não saiba que a gente tá numa tentativa de tentar gravar a gente, tá com uma câmera bem vagabunda. Então, se você quiser, de repente, se tiver no YouTube, a gente lá no YouTube mostrando os nossos rostinhos e tudo mais, é porque essa gravação deu certo. Se não tiver, é porque a gravação deu muito ruim. De qualquer forma, se der certo, pode ter certeza que a qualidade vai ser muito ruim. Até porque o nosso rostinho é tudo um rostinho deformado, né? Ou seja, a qualidade da câmera é referente à qualidade desse podcast. Exato. Gente, na verdade, peraí, agora vamos ser sinceros com o nosso público. Vamos ser sinceros. Na verdade, não é a câmera que tem má qualidade. Ela não pode fazer milagre também. Também. Nós não vamos passar em Photoshop, não passar a gente tentou escurecer para não aparecer muito normal, e tal. Assim, vai. Então, a câmera não é ruim. Ruim somos nós. Mas vamos embora. Evandrão, chega junto aí e traz o teu alô pra galera toda aí. Bom, antes de mais nada, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que estejam ouvindo aí. O caso é fenomenal mesmo, gostei também, lá da Rússia. Rússia, inclusive, terra onde é muito comum vários tipos de avistamentos, inclusive vários avistamentos astronômicos. O pessoal deve lembrar, foi recente, né, uma filmagem lá de asteroides. E outra pergunta, né, que fazem é por que tem tantas filmagens lá na Rússia? E um dos motivos é porque seguro de carro, gente. Depois eu tento explicar essa história, tá? Então é isso aí, um abraço a todos. Posso mandar um russo aqui também? Vai, manda. Então a história, esse aqui é do final do filme Blade, com Wesley Snipes.
Mandou o russo antes. Não, você entendeu? Slap. Putin Harosha Gavarish. Ó, tá pensando o quê? Tá pensando? É de snipe lá no Ule Palude. Você sabe o que isso significa? O filme não é muito bom não, mas essa cena eu achei legal. Cabelo de boneca velha. Ele Quer dizer pilhado. muito bem. O chassi de grilo. Camarada. Gavarish. Ele está Camarada. pilhado. Vamos lá então, gente, vamos lá. Olha só, aqui, eu falei no começo, quem está aqui conosco hoje é o Ozzy, acabou de chegar, né, de um passeio interestelar. Ozzy, chega junto aí e traz o teu alô pra galera. Você que está vindo de um passeio interestelar aí, o Ozzy que estava trabalhando esses dias em Maringá, por isso ele não conseguiu participar conosco da live lá no canal do Padrinho, né? Então chega junto aí, Ozzy, vamos lá. E aí galera, beleza? Tudo bom? Tudo tranquilo? Então, eu queria muito participar aí, mas não deu certo na live, mas estamos aí hoje aí para falar do novo caso aí, de um caso lá do russo, que eu não sei nem falar direito, estranho aí. E vamos nessa aí. Assim, Gavarish. Vodka. Pronto. Vodka. Pronto. E vamos nessa. É isso aí então, gente. Vamos lá, vamos começar. Dudu, você tem alguma coisa hoje? Tem alguma notícia? Tem algum comentário? A notícia hoje é o caso. Cara, eu hoje, sinceramente, o caso é tão legal que eu não quero nem falar de outra coisa. O bagulho hoje é o caso. O A caso Rússia... é tão legal que tá descasado. Não, cara, é porque esse caso, o que acontece? Estudando essa semana aí, eu estudei que, cara, tem muito desdobramento esse caso. Tem coisa absurda. Vou dar um spoiler. Spoiler, então, Spoiler. Spoiler do Spoiler. Dudu. Depois que tudo aconteceu, esse caso, tem uma senhora lá, que eu não me pergunte o sobrenome dela, porque eu realmente não sei pronunciar, mas o nome dela é Irina, que ela jura de pé junto, que ela conversa com os alienistas, ela conversa, e ela fala tudo, ela já tem revelações quantas civilizações tem? Você, Evandro, seu descrente, que diz que não tem nada de civilização fora da Terra, que seja inteligente. A Irina, não, eu não estou falando nada, eu estou dizendo que a Irina diz que tem sim, e é mais do que 10. É mais do que 100. E aí, como diria o Silvio Santos, quanto é? Aí é que você vai ver agora o quanto vai ser. Então, vamos pro caso aí, que o caso é muito legal. Ufologia de quintal. Spoiler do Dudu, é isso aí. Então, gente, é o seguinte, como nós começamos aqui, nós vamos falar sobre o caso, eu vou falar aportuguesado, depois o Dudu, que é o meu assessor para assuntos russísticos, né, vai falar aí a pronúncia correta. É o caso Voronezh. Dudu. Voronezh. O caso Voronezh. Esse caso, ele é um caso muito importante, porque ele vai acontecer em um período da nossa história, na verdade, que é um período muito delicado, tá? Se nós formos trazer lá atrás, vamos falar sobre Voronezh, né? Eu não sou especialista em russo que nem o Dudu, então eu vou falar do caso Voronezh. O negócio é o seguinte, gente, a cidade de Voronezh, ela é fundada lá no século XVI, tá? Na época do imperador Teodoro. Imperador não, o czar, né? O czar Teodoro. O que vai rolar, gente? O Teodoro é um cara que, na época, né, de muito poderio, ele vai fundar aquela cidade, ela é muito importante. E um fato interessante é que essa cidade, ela marca, né, bem dizer, o fim de uma dinastia, que é a dinastia Rurik, que é a dinastia do Teodoro, que vai fundar aquela cidade. Depois disso ele vai viver um pouco mais de tempo e vai morrer. E por que é importante isso? Porque isso vai lançar um período de muita crise no czarismo, que é o conhecido como tempo de dificuldade. Vão ser vários distúrbios, por quê? Porque o Teodoro ele não vai deixar descendentes. Então, cara, a Rússia, que é no século XVI, quando nós falamos no século XVI, a Rússia é um país que hoje tem o maior território do planeta, por quê? Primeiro porque os russos, ao contrário dos seus vizinhos ali, né, não tão próximos, mas ao contrário, por exemplo, de Inglaterra, França, Portugal, Espanha, que partiram além mar, essa era a explicação deles, vamos além mar para conquistar novos territórios. Os russos o que fizeram? Eles deram... Vamos combinar também que não tinha muito o que conquistar ali, né? É uma ilha. Então, cara, mas o que os russos fizeram? Mas, bom, tinha, se você ver, por exemplo... Não, tô brincando. Né, se você sair de Portugal e Espanha, você atinge toda a Europa, o que os russos fizeram? Eles continuaram no seu território e expandiram dentro de onde eles estavam.
Então, ao invés de ter territórios além-mar, eles simplesmente estenderam as suas fronteiras. Por isso que hoje a Rússia é o maior território do planeta. No século XVI, enquanto todo mundo queria sair para fora, não, nós estamos aqui, vamos expandir as nossas fronteiras. Por isso aí, esse é um dos motivos, né? E tinha plano de expandir também. E tinha muita coisa. Nossa Senhora! Vamos combinar, nem tudo é aproveitável por conta das questões climáticas, né? Mas mesmo assim, onde não é aproveitável na questão de moradia, tendo em vista que a Rússia tem uma das menores densidades demográficas do planeta, o que é densidade demográfica, você que está me ouvindo aí, é a relação território-população. Então, quando fala em relação território-população, a Rússia tem menos de 8 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Então, é um país pouco povoado, por causa dessa dificuldade. Mas a Rússia é um dos maiores produtores do mundo de gás natural. Então, eles têm muito, né? Por isso que Napoleão quis invadir a Rússia, não por conta do gás natural, porque na época não, mas por conta do território e os campos de trigo lá da Ucrânia, que já eram famosos na época, e por isso depois o Hitler quis invadir a Rússia também. Por quê? Porque ele sabia que ele teria na Rússia o combustível e teria na Ucrânia a alimentação, o que é necessário para manter um grande império, um raio. Eu li uma coisa curiosa, eu estava lendo a questão dos refugiados, né, e acabou esbarrando na questão lá da Chechênia, e lá tem algumas concentrações, né, de refugiados, enfim, desabrigados, etc. E o fogo, ele fica tem fogões comunitários, e eles ficam ligados o tempo todo, porque se eles desligarem a faísca, pode causar explosão. Então, para evitar que o ligar, né, do fogão lá acaba causando uma explosão, eles deixam ligado 24 horas por dia. Tipo, vamos gastar. É como se fosse, tipo, na sua casa, você ficar com o fogão ligado, tipo, o dia todo. Deixa lá, abaixa um pouquinho a chama e deixa ligado 24 horas. Devido a isso que ele está falando, a quantidade de gás lá é absurda. É o maior produtor do planeta só, né, cara? E tu falou aí da Segunda Guerra Mundial, lendo sobre a cidade, né, de Voronezh, ou Voronezh, enfim, quando o Hitler tenta invadir lá, a cidade 95% da cidade é destruída. Ela praticamente ela deixou de existir. Ela só volta a crescer justamente pela sua posição estratégica. Hoje é uma cidade lindíssima, até convido as pessoas a olharem no YouTube. Tem alguns vídeos de turistas, assim, o pessoal. Não achei nenhum brasileiro, eu não sei, né? Mas eu não achei nenhum blogueiro desses de viagem e tal, que seja brasileiro. Eu vi alguns americanos e tal, não sei o quê, e mostrando a cidade linda demais, assim. Me lembra muito Brasília. Porque não tem, principalmente no centro, não tem muro, não tem portão, não tem muros, né? Então as construções é como você esbarrasse direto nas fachadas das casas, prédios, etc. Então, eu não sei se... Em Brasília é proibido fazer, né? Mas lá eu não sei, mas me lembrou muito, assim, sabe? Assim, aqueles campos gramados, bastante grande, criança brincando por todo lugar, né? As avenidas principais movimentadas, mas as laterais quase que sem movimento. Então, me lembrou bastante Brasília. Bom, vamos lá então. Aí, né? Voronezh, então, como o Dudu disse ali, ela foi ocupada pelos nazistas, e isso é um ponto bem interessante, porque Voronezh conseguiu se manter durante quase um ano. Essa invasão foi de quase um ano. O Hitler, para conquistar a Rússia, ele faz um plano, né? Esse plano dele, a ideia é o seguinte, gente, na verdade, ele cria um grupo para tomar a Rússia, chamado Operação Barbarossa. Ele vai chamar o general Paulus, que era o cara responsável pela African Corps, que já assume a African Corps por causa de uma treta com Mussolini, na qual Hitler havia anteriormente declarado a sua total, né, admiração. Hitler era admirador de Mussolini. Mas Mussolini não consegue conquistar a África, o Hitler fica prostituto da vida, cria a African Corps, coloca como principal comandante o general Paulus, um cara de quase 2 metros de altura, bigodão, muito parecido com o seu Madruga. O general Paulus, então, ele é o grande encarregado, e o Hitler aparece... Não, desculpa. É Não dá pra ter medo. É porque você falou agora parecido com o seu Madruga. Daí eu não posso deixar de fazer a analogia que ele quis usar a Rússia sem pagar aluguel, né? Eu não consigo perder. É impossível, né? Foi boa.
Então lá vai o General Paulus tentar conquistar. O plano era o seguinte, cara, eles começariam isso aí no meado do ano, por volta de julho mais ou menos, e a ideia era que até setembro, outubro isso tivesse acabado e tivessem conquistado todo o território russo. Isso não foi verdade, não conseguiram fazer isso. Os russos seguraram. Outro fato importante sobre a Segunda Guerra Mundial na Rússia é que a cada 2 russos que iam para a guerra, só um portava armamento. Então foi por isso que até hoje os russos são retratados em filme, né, como grandes guerreiros, como os caras que não têm medo. E tinha uma lei também, né? Tinha uma espécie de lei que o cara que ia pra guerra, ele não podia mais recuar. Sim. Ele não podia recuar. E aí tem assim, existe relatos de que assim, os soldados russos que iam pra guerra, eles iam, e aí existia uma tropa atrás, onde essa tropa, ela literalmente ficava ali cuidando. Se algum russo desertasse, eles matavam. Então, assim, o cara tinha que ir até na Batalha de Stalingrado, né? É surreal, porque o cara sabia que se ele fosse pra guerra, se ele fosse mandado pra lá, ele ia falar, não, eu vou, mas não volto. Né? Que é realmente... porque se eu voltar eu também morro. E aí... Mas cara... nesse caso é melhor morrer do que perder a vida. Com certeza. Falou os irmãos Coragem. É melhor morrer do que perder Eu a também vida. acho, eu sou dessa filosofia. Não é? Os irmãos Coragem. Agora sim, eu tô Não, vendo. ele nem entendeu a referência, mas tudo bem, vamos continuar. Então é o seguinte, né, gente? Aí nesse caso, Voronezh acaba resistindo a quase um ano de ocupação, na qual disse aí o Dudu, na verdade, Dudu, 99% dos prédios de Voronezh foram destruídos. Um dos que sobrou, dentre os poucos, foi o Kramskoy, que é um museu de pintura, é um museu de arte que tem uma arquitetura antiga, né? Já que ele é do século XVIII também, é muito, muito bonito. Então, assim, é um dos prédios que ficou. Me lembra muito, cara, aquele obelisco, né, aquela estrutura lá do Japão. Aquele que resistiu ao ataque da bomba atômica, depois resistiu ao tsunami, ao terremoto. Cara, aquilo ali é indestrutível. O Kramskoy parece muito com isso, porque... Você sabe que nesse museu de arte tem uma alazinha lá, tem um pedacinho lá que é para ufologia. Justamente a ufologia de quintal. Diga-se de passagem. Verdade. Eu também achei... Eu não sabia isso. Não, eu também não sabia. Eu pesquisei e tal, não sei o que. Tem uma partezinha da parte artística e tudo mais, que eles têm ali um centro de pesquisas até astronômicas, que é bem considerável na cidade e tudo mais, porque era na época da corrida espacial, Voronezh era estratégica e tal, então tinha um pessoal bem avançado. E aí, esse centro de pesquisa, pelo que eu li no relato, li mais ou menos, esse centro de pesquisas, ele cresce muito, mas com o final da União Soviética, ele começa a diminuir. Mas os relatos de ufologia, e que são vários ali na região e tudo mais, fazem com que essa parte da paixão das pessoas pela astronomia ou pelo olhar para as estrelas cresce. E isso tem um efeito artístico. Então eles têm existem algumas obras ali e tal, não sei o que são inspiradas na ufologia. Que legal. Isso é legal porque, inclusive, esse caso Voronezh, ele vem quebrar a ideia de que o fenômeno UFO, ele é um fenômeno cultural norte-americano, um fenômeno midiático. Cara, você sabe que assim, eu juro por Deus que, lógico, eu tinha um pouco desse preconceito também. Lógico que a gente estudando aqui coisas do Brasil e tudo mais, mas a gente bate muito com a relação do cinema e tudo mais. E, cara, é incrível assim, né, como na Rússia eles falam sobre ufologia, eles acreditam na ufologia. Em alguns, lógico, existe na cidade de Voronezh, existe um centro ufológico. Existe um centro de pesquisa. Depois disso que aconteceu, né, cara, foi um negócio, foi uma invasão. Eles foram invadidos por OVNI. Essa é a grande verdade. Quando você vê, quando você olha esse caso no macro e vê tudo que rolou em volta, cara, você vê que os caras foram invadidos. Mas vamos lá, né, gente? Vamos continuar aqui. Então você já conhece um pouco da história de Voronezh. Esse contexto do que vai acontecer, por que ele é importante, cara? Porque nós estamos falando de um período chamado Guerra Fria. Você está cansado de ouvir, está careca de ouvir. O que foi a Guerra Fria? Aquele momento de uma guerra que ela é travada nas questões políticas, nas questões econômicas e nas questões bélicas. Então, Estados Unidos e União Soviética vão dividir o mundo por áreas de influência e os dois países, as duas grandes potências, saem muito fortalecidas.
Você ouviu, eu falei aqui ainda agora sobre a Operação Barbarossa, que era a tentativa de ocupação do Hitler, né, aquela área, e depois disso aí, a guerra vira com a entrada dos Estados Unidos e com a chamada Operação, né, Overlord, na qual vai resultar ali no grande, né, o grande momento dessa guerra é a tomada da Normandia. Então cara, vão sair dessa guerra, Estados Unidos e Rússia, muito fortalecido. Stalin, né, cara, é um cara, ele sai dessa guerra fortalecidíssimo. Pô, imagina você, resistiu ao ataque alemão e ainda além de resistir, né, levou os nazistas de volta até a cidade de Berlim, chutando a bunda deles pelo restante da Europa, cara. Então eles não só tiraram do território deles, mas vieram com os aliados chutando a bunda deles até a Alemanha. Então isso foi muito importante, né? A União Soviética saiu, que é criada logo naquele momento depois, saiu muito fortalecida. E o contexto desse caso é um contexto ainda de Guerra Fria. Esse pessoal vivia, os russos viviam na chamada cortina de ferro, não só os russos, mas todos os países do bloco. Você tem como exemplo hoje, por exemplo, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país socialista raiz, vamos dizer assim, que vive numa cortina de ferro. Então eles não sabem o que acontece daqui de fora do mundo, eles não têm noção. Tá? Os norte-coreanos não conhecem pessoas assim como Michael Jackson, como Beyoncé, eles nunca ouviram falar, cara, então eles não têm noção. E aí o que acontece? Por isso que nós falamos aqui ainda agora que isso quebra meio um pouco aquele negócio do caso midiático, né, do fenômeno Mas midiático. pensa bem, isso também não ouvindo falar de algum, eu não vou nem dizer o nome. Não Não vou falar Mas que vai ser discurso tem umas partes boas, né? Você claro não que sabia tem. quem é Só fulano, tem, quem é tem. ciclano. Não, só tem. Nem Umas tudo partes é boas. ruim. Nem tudo A é ruim. ignorância às vezes pode ser É uma benção, benção. às vezes sempre é uma benção, né? Mas nesse caso, cara, o que rola? Então eles não tinham contato, aí isso é literalmente, gente. Eles não tinham contato com essa cultura norte-americana de OVNIs. Ponto. Tá? Isso não se discute, porque na época da Guerra Fria, você não podia entrar com informação. Primeiro que não tinha a internet que nós temos hoje, que a 10 segundos tem tudo na mão. E segundo que era fechado mesmo. Cortina de ferro era cortina de ferro. Um exemplo muito grande disso aí é a produção de Vygotsky e Piaget, que o mundo inteiro ficou encantado depois quando a produção de Piaget chega para nós. Por quê? Piaget produz quase a mesma coisa que Vygotsky e Vygotsky está lá debaixo da cortina de ferro. Eles não sabem o que está acontecendo no mundo e eles vão ter uma produção muito parecida, né? Muito semelhante, não vou dizer que é igual, mas é muito semelhante a produção dos dois. E isso vai deixar o mundo assim encantado. Pô, cara, como é que pode, né? Dois eixos totalmente desconhecidos, né, um para o outro, e produzem um material muito parecido. Então esse é o pano de fundo de Voronezh. Por isso que é um caso importante, cara, porque eles não tinham esse contato com toda essa ufologia, né, que tomava o mundo ali na década de 70 com os casos, né, grandes casos ufológicos, década de 80 também. Então eles estavam lá isoladinhos na deles, esse é o lance. O ano é 1989, o dia é 27 de setembro, gente. É 2 meses antes da queda do Muro de Berlim, que é um grande passo, né, para o final do mundo socialista em si. E é meses antes também, né, meses depois, do grande show Moscow Music Peace, na qual Scorpion, uma banda que eu sou apaixonado. Scorpion, uma banda maravilhosa. Eu também jogava com ele no Mortal Kombat. Olha lá. Eu ia falar isso, cara. Não, eu tô brincando, eu gosto. Come over here! Eu até tenho uma camisa aqui do Scorpion, só que então os Scorpions do Mortal Kombat. Bem legal. Isso é para vocês verem o que eu sou obrigado a aturar. A falta de cultura musical é terrível. Não, Eu gosto do Scorpion, é brincadeira. Vai, sacanagem. Então, Já que não tem como deixar de passar. Deixar passar. Vocês estão ouvindo, eu não preciso falar mais nada. Então o que acontece? O Scorpion foi, né, cara? Foi aí que o Scorpion começou a adentrar na Rússia socialista em si, né, comunista. Desculpa cortar você, mas tem uma história interessante do meu tio quando eu tava jogando Mortal Kombat, né? Aí o meu tio, ele é caminhoneiro, então ele não conhecia muito bem o negócio de game. Daí eu tava jogando, falei, ô seu tio, quer fazer uma partida comigo, né? Aí meu tio, cara, vamos jogar junto sim. Aí eu falei, pega o Sub-Zero, ele, traz uma caixinha pra nós lá. Aí, tá vendo? O Sub-Zero é um jogador, é um personagem. O negócio é tomar Qual que era? Sub-Zero? Antártica? Sub-Zero? Não lembro, tinha. Não sei. Tinha Sub-Zero. uma cerveja lá, Sub-Zero. Não lembro. Mas vamos lá, né, gente? Vamos prosseguir adelante, então. E aí, o que acontece? O Scorpion, né, que ele fez, ele foi um dos pais, não foi só ele, mas foi um dos integrantes desse show que, assim, moveu
né, o mundo da música, vários outros grupos importantes estavam lá. E por que o Scorpion é importante? O Scorpion ele influenciou muitas outras bandas que vieram posteriormente, inclusive o Metallica foi muito influenciado pelo Scorpion. Você que gosta de música aí, ó, tá aí pra você. E é importante que esse show inspirou a criação da música The Wind of Change, Os Ventos da Mudança, que vai acontecer cabalmente depois de quase 2 meses ali com a queda do Eu tô mundo. tentando resistir de não cantar. Pode deixar que eu vou colocar ela de fundo. Tá? Tá bom, vai. Então vamos lá, o Dudu cantando, meu Deus do céu. Aí o que vai rolar, né, gente? Isso vai acontecer, o caso principal vai acontecer por volta das 6h30 da tarde. 6h30 da tarde, nós estamos falando de que aqui? De setembro, né? Setembro, o mês. Em setembro lá os caras vão estar no outono, cara, no outono. Então assim, ainda tem gente na rua, Dudu, 6h30 da tarde. Por quê? Voronezh, cara, ou Voronezh, como diz o Dudu, no inverno chega a menos 20, cara. Eu não, os menos 20. Então brincar na rua, né, com menos 20 já fica um pouco mais... Os russos estão acostumados. Muito obrigado, mano. Tem aquele... Com vodka. Né? Não, mas eles têm aquele campeonato que eles tomam uma e vão mergulhar lá no Lago Congelado, lá no Rio Não, tem Congelado. um clube das morsas. Então assim, os caras são bravos mesmo. Mas o que acontece? Ainda estão ainda no outono, é aquele momento de passagem ainda. Vai estar muita gente na rua e aí é avistado um objeto voador no formato circular. Esse cara, ele vai piscar em uma luz meio que avermelhada, então ele vai cintilar nessa luz aí. Vai se aproximar então do Yuzhny Park, né? E tinham várias pessoas ali, pelo menos 40 pessoas têm essa mesma experiência, esse mesmo avistamento. O objeto começa a fazer movimentos circulares, no mínimo, né, desceu em espiral. A ideia que eu tenho é essa, né, que ele vai descer em espiral para fazer aquele movimento de aproximação. Dizem os avistadores, os que tiveram a experiência, que ele vai parar mais ou menos 10 metros acima de uma árvore. Nesse parque, né, você que tem curiosidade, esse parque aí, ele é amplamente filmado em uma reportagem do Fantástico de 1989. O Fantástico da Globo, ele vai retratar esse caso, ele vai passar, eles vão até lá, cara, o negócio assim. Né? E é interessante, cara, porque estão em plena cortina de ferro. É óbvio, em 89, o socialismo ele já está em queda. Por quê? Já havia entrado, já era presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev. E aí nós vamos lembrar da Glasnost e Perestroika, que ele já começa a abertura política, a reestruturação econômica, então tudo bem. Já tem até uma entrada, ele começa a se aproximar lá dos Estados Unidos. Mas a questão é que tem muitas imagens lá, então você pode dar uma olhadinha lá e ver mais ou menos como é que era essa região do parque, aonde esse objeto pousa depois. Então ele para ali, mais ou menos 10 metros acima das árvores ali. Gente, isso aí já é motivo para desespero. Imagina você tá com a sua família ali no parque, brincando, né? O Dudu, por exemplo, sentadinho ali, jogando milho para os pombos, né? Aquele negócio todo, tomando ali o seu chimarrãozinho. E aí, de repente, você olha um objeto se aproximando, cintilando em vermelho. Aquilo para 10 metros mais ou menos acima da copa das árvores. Isso vai chamar a atenção, porque era um objeto que estima-se que tivesse mais ou menos 12 metros de diâmetro. Então não era um objeto pequeno, né, cara? 12 metros de diâmetro é um objeto considerável. Ele vai pairar ali um pouco e ele desaparece. Simplesmente assim, pum, no olhar de todo mundo. Um tempo depois ele vai reaparecer. E aí, cara, é um negócio assim, né? Esse de aparece e desaparece é muito interessante. Ele vai reaparecer num gramado próximo àquelas árvores ali que ele parou. E vai reaparecer, e aí ele vai pousar mesmo de verdade, cara. Os caras nem aí, velho. A impressão que dá é que quem visitou Voronezh era um grupo de estagiários. Os caras estavam totalmente perdidos. Não eram ETs profissionais. A ideia que dá é isso, cara. Porra, velho. 6h30 da tarde, o parque cheio, um monte de gente. Cara, vamos parar em cima dessa árvore aqui. Não, aqui não dá pra estacionar. Eu já falei, aqui dá multa, tem o estádio. Não, tem estádio. Velho, a impressão que dá é essa. A impressão que dá é essa. Eles param ali, não conseguem, depois vão lá, pousam. Dizem ali, as pessoas que viram, né, que esse objeto em formato circular ali vai pousar ali em 4 sapatas, como se fosse mesmo aquele estilo clássico de nave espacial pousando,
as 4 sapatas ali e o objeto pousando. Do objeto começa a se abrir inicialmente, tá? Abre uma porta e vai sair um cidadão, um tripulante dali. Não dá para colocar todas as características dele, porque a ideia que se tem é que ele tinha 3 olhos, e isso nas interpretações feitas, nos desenhos feitos depois, dá pra gente entender direitinho que parece, né, um ser ali que está vestindo uma roupa, provavelmente uma roupa de suporte à vida, tá? Isso aí hoje, né, pensando aqui mais ou menos como seria, uma roupa de suporte à vida, uma roupa de astronauta. Vai descer esse cara mais ou menos 2,70 m de altura. As crianças e o pessoal que está ali vai descrever ele com 3 olhos, né? Então era um tricíclope, era um tricíclope ali com 3 olhos. Esse cara tinha um macacão prateado, com botas cor de bronze e uma espécie de disco no peito. É interessante, aí vai um adeno aí esse caso, eles traziam um símbolo no cinto e um símbolo na nave que parece uma runa, Dudu. Você olha aquele símbolo ali, Ozzy, você que gosta desses estudos mais, né, avançados, parecia uma runa, daquelas antigas runas que a galera usava lá, os nórdicos usavam, que tem muito mistério por trás disso, né? Mas eles utilizavam essas runas aí. Você que viu WandaVision, né, ela usa runas para se proteger ali dos feitiços. Então eles tinham esse símbolo, eu achei muito interessante isso, muito assim, né? É pouco falado sobre isso, mas tem um símbolo que lembra muito uma runa. Tá? Pode falar, Ozzy, vamos embora. Mas a simbologia, a ufologia, esses símbolos, não é só nesse caso, né? Se você for pesquisar mesmo, vamos dizer assim, direcionado a isso, você vai ver que tem muito símbolo envolvido, né? Simbologia envolvida através não só de símbolos, alguns broches também. Tem um caso também bem interessante que aconteceu na Alemanha, que fala, eu li isso acho que foi no Portal do G. Fala que tinha um símbolo também no capacete, supostamente um capacete, e tinha um símbolo também parecido com a onda também. Então a simbologia é bem usada, né, para esses seres aí, né? E algo que para nós assim fica, né, cara? Para nós fica como um grande mistério. Mas talvez para os caras ali seja só um símbolo, né? Só o bottom que eles têm. Mas vamos lá, vamos embora. Esse cidadão, ele vai olhar para todo mundo ali, dá aquela olhada, volta pro objeto, fecha a porta, o objeto some. Voltou pro objeto. Aí daqui a pouco a porta se abre de novo, aí sai outro tipo... Por isso eu tô falando, cara, eu acho que era uma equipe de estagiário. Não dá pra entender uma equipe profissional com esse negócio. O cara saiu. Aí olhou, pô, tem gente lá fora, o que eu faço? Voltou, né? Não, eles pararam quase que no meio da cidade, né? Cara, errado, né? Tipo assim, cara, deve ter furado pneu, alguma Por isso coisa. que eu falei que parece Brasília, assim. Brasília também é assim, tipo, você tá passando uma avenida relativamente movimentada e tal, e tá vendo umas árvores ali, e alguns prédios, etc. Mas, é um bosque, né? Quando você passa bem nas árvores, pô, é um parcão gigante, assim, tipo um gramado aí. Num canto tem gente jogando bola, no outro tem gente fazendo piquenique, no outro pessoal, sei lá, tomando água, tomando sei lá mais o quê. Os outros caras, tem uns caras fumando um cigarrinho fino lá, entendeu? A imagem que tem da filmagem da que pode parecer que os caras estão num ambiente rural, mas não necessariamente. É bem isso mesmo, sabe? Parece aquelas coisas daqueles filmes. Tem um monte de série agora no Netflix aí que o cara tá numa cidade, mas ele enfrenta uns 10 quilômetros de mato. Você fala, cara, que cidade é essa? E tal, não sei o quê. E assim dá pra ver no relato, é isso. Os caras estão tipo num parque assim. Bom, guardando proporções, Foz também, né? Porque o Foz tem o centro, Foz do Iguaçu aqui, que é perto de Cascavel, né? Cidade famosa no Brasil todo. Você tem os centros urbanos, mas a ligação entre eles é muita coisa, vamos dizer assim, desabitada, entre aspas, né? Você só vê basicamente mato e árvore. A malha urbana ainda não era totalmente densa como é hoje. Hoje o Voronezh já tem mais de 1 milhão de habitantes, né? Hoje já alcançou uma densidade demográfica maior. Mas na década de 80 ainda não era, até mesmo porque, gente, vamos combinar, né? A Rússia, que é o primeiro país a implantar o socialismo, é o primeiro também, bem dizer, a deixar de lado por causa das condições econômicas. Então eles viviam uma situação econômica no momento que era muito apertada. Por isso que acontece todas aquelas mudanças, né? Então... Mas a cidade de Voronezh em especial, pelo que eu andei lendo, é uma cidade que economicamente era muito importante para a Rússia. Não, ainda tanto é que assim, eles chamam a região ali
de ter região de terra preta ou black, enfim, não sei como eles colocam exatamente essa expressão, mas é alguma coisa se referindo à cor da terra e que essa terra seria para eles extremamente fértil. Então é uma região que agrícola para eles é muito importante. Sim, não, mas Na descoberta, na colonização de Cascavel aqui, inclusive Cascavel foi comparado com essa região. Sim. O solo aqui era tão fértil que foi considerado, da época, né, o segundo solo mais fértil do planeta, só perdendo para essa região da Rússia. Interessante, essa não sabia. E ambos têm a base geológica de basalto, né? Aqui para nós é um derrame de trapping que chama, né? E para eles lá é uma questão mais vulcânica mesmo. Lembrando que não está tão longe assim dos Montes Urais, por exemplo. Isso. Tá um pouco mais, tá quase 2.000 quilômetros, né? Não é perto, mas também não é tão longe, né? Que é um dobramento moderno. Mas vamos lá então. Aí ele vai sair, entra de volta, vai lá falar com o chefe, o negócio assim, tá cheio de gente lá fora. Eu fiquei meio com medo, diz que esses humanos aí são, né? Os caras são bárbaros aí, né? Eles não têm arma, mas os caras dizem que eles mordem, o cara. Eu fiquei com medo. O chefe, não, o senhor vai voltar lá sim. Inclusive eu vou com o senhor. Pode descer, abre a porta aí. A ideia que dá, a impressão que dá é isso. Eu não sei porquê. Eu vejo esse caso Voronezh, eu vejo como um caso de estagiários. Aí vamos lá. Abre a porta novamente, aí saem outros tripulantes. De aspecto, né? Os caras parecem muito com o primeiro, então são muito... né? E o lance que todo mundo observa é que eles tinham os movimentos pesados. Talvez por conta da roupa que estavam usando. Ou não eram seres biológicos, também tem essa. Pode ser. Poderiam não ser seres biológicos. Talvez por isso o problema, né? Parou ali. Um deles, eles falam... Não era biológico. Falam que era um formato de um robô mesmo, isso, só que com uma cabecinha e duas pernas, mas que o corpo, o tronco, seria como se fosse uma máquina mesmo. Uma máquina. Bem esquisito. É como se você visse uma impressora daquelas grandes andando, assim. Quando você viu... Não, sabe o que me lembrou? Dos Jacksons. Os Jacksons. A Rose. Mais ou menos. Só que se ela tivesse o tronco mais quadrado. Isso, como se ela fosse mais chatuquinha, né? Isso. Deve ser o marido dela. Deve ser Pode ser. Deve ser o Roso. Roso. É o Roso. O arroz e 1.0, né? Roso. Nem as piadas voam. Mas Nós estamos perdidos com esse podcast, cara. A gente tem que desistir, a gente tem que parar com isso. É horroroso, mano. Bom, só quis facilitar. Mas vamos lá então. Aí o que acontece, gente? O que o pessoal vai falar? O que vão relatar? Os caras vão descer, aí mexe no robô lá, faz uma programaçãozinha lá, dá não sei o que, enter. Mete o enter lá no robô, ele começa a funcionar. E enquanto isso, fica assim, um fica coletando coisas do solo, o cara baixa ali, pega algumas amostras, talvez por conta da fertilidade de Voronezh. Vamos lembrar, cara, que o senhor Arthur Berletti foi abduzido por conta da produção agrícola. Isso é o que explica lá os moradores do planeta Akate para qual ele vai. Né? Ele vai dizer, o senhor está aqui porque nós achamos que o senhor era um caso de estagiário intergaláctico. Né? Nós estamos aqui porque nós achamos que o senhor manja de agricultura e aí nós queremos que o senhor nos ensine. Pode ser que esses caras também estivessem atrás da mesma coisa. Já que Voronezh, né, quando nós falamos de importância agrícola, né, de riqueza do solo, é o mesmo lance. Então pode ser que acontece isso. Então, eles estavam interessados, né, porque eles coletaram amostras de solo, pegaram plantas, né? E aí também o menino descreve que ele tinha uma espécie de laser no peito que... Tipo escaneando o solo, né? Então, com certeza, algum interesse ali eles tinham. Né? Então eles vão fazer isso, né? E aí o que acontece? O pessoal vai contar em volta, gente, que esses caras, eles tinham olhares aterrorizantes. Eles ficaram com muito medo. Não necessariamente que eles tivessem um olhar mau ou não, né? Esse pensamento, né, maniqueísta é muito complicado, né? Porque nem sempre o mal é o mal e nem sempre o bem é o bem, né? Então é muito, muito complicado isso. Mas eles vão dizer que o olhar deles meteu medo em todo mundo. E aí tinha uns 4, 5 meninos jogando bola ali, que era comum, né, cara, na Rússia. E a Rússia tinha um puta time, né, cara? Vamos combinar que a União Soviética... Eu me lembro do Brasil em 1982 com aquela baita seleção, cortou um 12 para ganhar da União Soviética. Eu não lembro, não era cara, assim. tinha aquele goleiro, Dassaev. Pô, aquele cara catava até pensamento, velho.
Foi um Aranha dos- Negra? Foi um dos melhores, não, esse aí bem mais atrás. Esse é outro? Acho que é outro. Esse é novo, não tem nada a ver. Tô confundindo? Tá, Não tenho certeza, mas acho que sim. Esse aí era os Larache, como é que era? Alguém que tá ouvindo a gente aí vai lembrar. Que Os caras eram um muito outro nome. fortes também, cara. Os caras aguentavam ficar correndo o jogo todo. Sim, e o Brasil cortou o 12, só fez, virou o jogo, eles saíram na frente com o frango do Valdir Pérez, e o Brasil vira com um gol de Sócrates e o outro do Éder. Os dois de fora da área, o Brasil não conseguia entrar dentro da área. Não tinha jeito. Não tinha jeito. E os meninos estavam jogando bola ali, eram os 4 meninos. Dentre eles estava o Vachesurin, um deles. Esse aqui, cara, ele se apavorou. Quando ele viu aquilo, quando ele, acho que a ficha caiu, ele gritou, pô. Gritou de desespero, de pavor. E aí um dos caras, um dos estagiários ali, olhou pro garoto. Pô, o que tá gritando aí, Grande? Tô aqui só dando uma Só olhada. fazer aqui um adendo Um aqui, adendo. porque o Google aqui, eu me confundi, mas não tava tão ruim assim, porque o Aranha Negra é o Lev Yashin, É, Lev Yashin. que Lev é um Yashin. goleiro russo também. Sim, Não, sim. tudo bem. Tudo- eu sei, não, mas tudo bem, não só era tô. esse, cara. Exatamente, que não. esse é- Eu lembro da... É porque eu falei, cara, mas Aranha Negra é Mas tem, russo. ele é russo. Não, ele é Perfeito. russo, Só só pra- Lev Yashin. Só pra E de também repente é um quem tá excelente escutando aí goleiro, fala, inclusive. cara, mas. Da década de 80, o goleiro da União Soviética era o Dassaev. Jogava muita bola também. E esses meninos, então, a partir do momento ele olha ali, com os olhos brilhando, o garoto fica hipnotizado, velho, meio que hipnotizado, ele trava. Eu acho que Travou. é isso aí. Pum, parou na hora. O que vai acontecer? Enquanto os caras continuam ali, né, naquele lance, hipnotizado, o menino travou, os estagiários voltaram para o aparelho, voltaram para a nave, né, para a suposta nave, decolou, foram embora. E aí, cara, o menino recupera os movimentos, o pessoal, e aí, cara, o que foi, aquele negócio todo, né, pô, o que aconteceu contigo? Eu não sei, velho, travei, de repente tava aqui, de repente travei. É um estado catatônico. O que vai acontecer? De repente, cerca de 5 minutos, o objeto aparece de novo. Aí que eu falo, são estagiários, velho. Tava enguiçado o São negócio. estagiários, só pode, não tem outro, ó, não tem. O caso Voronej é um caso de Esqueceram, falei de mão uma puxada. tripulação. Rapaz de do céu, mas eu estagiários. vou te falar, esse caso é o caso de estagiário, mas tem estagiário, então. Não, porque, era rapaz, só esse, essa esse tripulação de caso estagiário. vai e volta, vai e volta. É só estagiário. sim. Todos os estagiários eles mandaram pra Rússia. Fala, estagiários, vocês, É. Rússia. Não, tem a ver com quando eu vou falar sobre da Profissionais do planeta e tal. vão para os Estados Unidos e outros estagiários estagiários vão aqui no pra Brasil. Rússia. Mas é isso que eu ia falar, cara. Mas estão tem um distribuindo. sentido científico, assim, as porcarias que vêm pra Terra, de fora da Terra, que vêm pra cá, costumam ir pra Rússia mesmo, né? Ou pra Rússia ou pra Por causa da curvatura Exato, da Terra, né, exatamente, cara? por causa dos polos, o E a campo magnético. entrada, né? A Então entrada. as porcarias vai pra lá mesmo. O estagiário se perde. Vamos pra Rússia. Meu Deus do céu. E aí aí eles voltam de novo, reaparece. Aí saem dos tripulantes, o cara vem com um tubinho na mão, de mais ou menos 50 centímetros. Vai colocar 50 centímetros na mão ali. E aí ele vai apontar pro garoto, aquele que gritou. Tô fora. Aí ele, ó, pô, eu ia embora. Não, mas peraí, cara, você gritou, então você não pode gritar comigo. Só porque eu sou estagiário, você não vai me respeitar? O que é isso? Eu tenho que mostrar trabalho. Aí vai lá, aponta o negócio pra ele, sai uma faixa de luz, o moleque desaparece. O menino desaparece. Simplesmente isso. Aí desaparece, pá, o que acontece? Todo mundo fica desesperado, o cara volta pro aparelho. Volta pra nave. Levou nosso amigo embora. Não, agora eu já fiz ele desaparecer. Tá pensando que é o quê? Nunca mais ele mexe com o estagiário na vida. Aí ele vai, volta pro aparelho, volta pra nave. A nave decola, vai embora. E ali, ao mesmo tempo que a nave vai embora, o moleque volta. O moleque aparece novamente pra tu ver. Ele tentou levar o moleque e não conseguiu. Esqueceu. Não, esqueceu, cara, com certeza. Esqueceu. Ele deve ter colocado ali, né? Deve ter programado ali, nave, pá. Apertou, aí na hora de subir na nave, ficou todo empolgado, apertou de novo, terra. Certeza. O moleque voltou. Aí apareceu ali na galera. Durante esse momento, né, é importante a gente falar que eles não vão trocar nenhuma mensagem, não vai ter nada. É só isso aí, é só presepada em cima de presepada. Esse é o caso do Voronej. Aí, o que é interessante, né? Depois das investigações, vão constatar que no dia 21, 23 e dia 29 do mesmo ano, tá? E em 2 de outubro, né, esse fenômeno foi visto em vários lugares de Voronej. Sempre entre as 6 e 9 da noite. Então já era um horário pré-estipulado por esses caras. E, cara, e muito disso aí acontece. Muita gente viu, inclusive tem um relato de um aeroporto, tá? Um aeroporto.
O cara vai descer, vai ver um cara aparecendo com uma roupa que parecia com um escafandro. Então, assim, em 1989, Voronezh foi invadida por estagiários, gente, pode ter certeza. Eram estagiários, eram extraterrestres brasileiros que estavam lá. Não tem outro. Não, e assim, a cidade inteira, ou a região ali, tá? Eu até fiz umas anotações aqui, porque lógico que eu não ia lembrar de cabeça aqui. Da casuística ali é gigantesca. Olha só, vou tentar pegar em ordem cronológica aqui. 1967, muitos residentes de Voronezh puderam ver um disco rosa dourado no céu da cidade. 73, em uma barragem, alguns motoristas observaram uma bola amarela escura pendurada sobre a floresta, uma espécie de plataforma que desceu dessa bola. 75, testemunhas viram um objeto num formato ali como se fosse um chapéu, né? E desceu algumas criaturas altas, como descrito nesse caso de Voronezh. 78, um trabalhador na fábrica de pneus observou uma nuvem azulada e brilhante, né, sobre a cidade. 1980, 2 policiais notaram um feixe de luz brilhante vindo do céu. Então um aparelho em forma de disco pousou sobre um campo. Um aparelho que, segundo o relato deles, muito parecido com o aparelho relatado em Voronezh. 82, os passageiros de um ônibus inteiro, tá? Um ônibus todo, deram o mesmo relato e viram uma coluna de fogo de cerca de 20 metros de altura, que desceu lentamente sobre um campo e depois desapareceu. Então, quer dizer, a casuística já antes precedendo era muito grande. Algumas pessoas, Cleiton, e aí vou puxar aqui você e o Evandro, que são mais inteligentes que eu, até porque para ser mais inteligente que eu não preciso de muita coisa. Esse caso tem muita gente que fez alguma relação como se fosse uma espécie de aviso em relação a um acidente nuclear. Porque o que acontece? Perto da cidade de Voronezh, não necessariamente na cidade, mas perto, tem uma usina nuclear muito parecida, quase igual à usina de Chernobyl. E para quem não conhece ali, a parte eu também não conhecia, tá? Vou deixar claro, mas eu tive que dar uma olhadinha no mapa. Chernobyl, apesar de estar em outro país, ela está aproximadamente uns 600, 800 quilômetros de Voronezh. Quase como se fosse a gente aqui em Cascavel para Curitiba, relativamente perto. A gente sabe que em Chernobyl, o mundo andou a um naquinho aqui, ó. Foi um peidinho ali para toda a Europa não ser mais habitável. Foi uma coisa, então, quer dizer, as proporções de Chernobyl batia muito grande em todo o planeta e também, lógico, em toda a União, na Rússia, enfim, que na época ainda era a União das Repúblicas Sociais Soviéticas, né? Cara, é impressionante isso aí. E aí muita gente vai bater esse relato como se fosse quase um aviso. Olha, gente, dá uma olhada aí, porque o negócio pode ser feio, pode não ser. Traz esse contexto pra gente aí, Cleiton. Dessa parte da Segunda... não, da Segunda Guerra, desculpa. Dessa parte aí de Chernobyl, o acidente e tudo mais. O que você pode falar pra gente? Cara, Chernobyl é o segundo acidente nuclear do mundo, né? O segundo grande. O primeiro foi nos Estados Unidos. O primeiro não teve vítima, então não pode ser, né, contado assim como um grande acidente. Esse segundo, o de Chernobyl, na verdade ele foi depois do nosso Césio aqui, né, cara? Foi 137? Goiânia? E aí, assim, o que acontece? Chernobyl foi o seguinte, cara. Nós vamos ter, né, ou eles vão ter lá, um momento ainda de cortina de ferro. Eles vão sobrecarregar, essa é a explicação que é dada depois, eles vão sobrecarregar o núcleo. A ideia é que eles estavam testando, o turno da noite foi testar. Isso. Aí eles vão sobrecarregar o núcleo, e aí na madrugada acontece esse incidente. Esse incidente não é um acidente, né, cara, na verdade. E aí o que rola? Eles vão, a partir disso aí, começa então a vazar produto. O núcleo não chega a explodir, isso graças à equipe de bombeiros, né, a equipe, como é que fala? A equipe de primeiros socorros, a equipe de prevenção da usina, que vão chegar, inclusive toda a equipe de bombeiros morre, toda ela morre, porque eles vão diretamente próximo ao núcleo resfriá-lo,
E aí, por causa deles, não aconteceu a explosão, mas o elemento radioativo, né, através do urânio e do plutônio, começam a... Era o césio lá também. Isso. Eles não usavam nem urânio nem plutônio, era o césio lá também. Começa a vazar, e aí, partindo disso aí, né, cara, desse vazamento, começa a tomar a cidade. O prefeito em si não quis fazer nada, porque isso foi no meio da semana e no sábado tinha o aniversário da cidade. Uma festa que é muito tradicional, igual para nós aqui é o show rural, é a Expovel, e ele não quis falar nada, né? Que era contagioso, cara, o costelão do dia, eu ia falar do, que é do, do dia do o trabalho. costelão é mais importante aqui. Sim, mas é que assim, vem muita gente para cá, por exemplo, no show rural. Vem rural gente do fora do Brasil mundo, inteiro, cara, vem pessoas do mundo. Nossa. Né, cara? Então era mais ou menos isso, guardado as devidas proporções, óbvio que iria acontecer lá em Chernobyl. Aí o que rola, cara? Ninguém falou nada. Você não, pausa. Chernobyl. Você pegou o Chernobyl? Não, tá bom, Chernobyl. Aí o que acontece? O que acontece? Fecharam as portas, ninguém falou nada, tá? O negócio ficou caladinho lá. A verdade aí, né, começaram a morrer algumas pessoas e só vão abrir, cara, eles só vão abrir, estavam na cortina de ferro, isso é muito importante, só vão abrir para o mundo quando as nuvens radioativas começam a chegar perto da Inglaterra. O governo inglês começa então a observar mudanças, tá? Nas correntes eletromagnéticas causadas pela radiação. Não era e o governo sueco? Não, cara, foi na Inglaterra. E aí eles dispararam um alerta, ó, tá acontecendo alguma coisa e pá. E aí que chega o Mikhail e fala, ó, gente, foi sem querer, mas explodiu aqui uma usina. Deu um probleminha aqui. Aliás, tem uma série Mano, vamos mandar uma vodka pra vocês, tudo certo. Tem uma série que é fantástica, que eu assisti, que é a da HBO, que é como diria o Clayton, Chernobyl. Né? Que é ou a série Chernobyl, que é muito boa, cara, que é muito boa. Ela expressa, lógico que ela é baseada nos fatos reais, mas não é exatamente uma série documental, né? Não é que ela é romantizada, é que assim, por exemplo, essa equipe de segurança, ela era muito grande, então assim, não tem como você colocar 30, 40 personagens. Então o que eles fizeram? Em alguns casos eles juntaram todas aquelas pessoas representando com um personagem só. Essa pessoa que de repente não existiu, como tem vários que você pode pesquisar e tudo mais que não existiu. Pessoa física, ele ali e tal. Mas assim, para representar aquela coletividade, então eles colocam uma pessoa para personalizar mesmo, assim, pra dizer, olha, é essa pessoa, mas que não necessariamente era aquela pessoa que existiu. É uma série fantástica, cara, dá pra ver a agonia dos caras de, tipo, deu ruim, a hora que os caras percebem, assim, que até então era só negação, entendeu? Tipo, não, isso aí não é nada, isso é bobagem. Deixa o negócio ir, não é nada, fica tranquilo, amanhã nós resolve essa treta aí, entendeu? Esse amanhã nós resolve, quase que a Europa inteira tem que ser... Você tem noção do negócio? Quase a zero do pé do frango. Ué, imagina. Então você imagina na cidade de Voronezh, né? Ou Voronezh, enfim. Na Rússia lá, que é pertinho. Eu só não gostei muito, a série é muito legal, eu só não gostei muito que ela passa uma impressão que aparentemente só a Rússia fazia as coisas desse jeito, né? E coisa que não é verdade. Os Estados Unidos mesmo que escondiam, né, cara? O Skylab até algumas horas antes dele bater no mar, e por sorte bateu no mar, porque eles não sabiam onde é que o cara ia cair. E foi mais ou menos a mesma história. Não é nada e tal. Né? E os caras podiam ter caído no Brasil, que negócio lá, né? Entendeu? Numa cidade, o caramba. Então. Mas a gente dá aquela impressão que, nossa, mas é lá na Rússia, tá? Aqui a gente vai direito. Faz o caramba. Não, aqui só teve um acidente do Césio, só que isolou uma cidade inteira. Exatamente. O quarteirão onde os caras moraram lá foi tudo derrubado. A gente é brasileiro, velho. Isso aí não, pra tô gente dizendo dos Estados Unidos, que a série é americana. Não tô dizendo no do Brasil, tá. Tô dizendo nos Estados Unidos, sabe? Aquela coisa, ó, é esse que faz, os americanos não, os americanos... endeusar, não, isso aí é triste. É aquela versão, mas a série é muito boa, É bom. Hora da treta. Bom, então é isso aí, né, gente? Vamos começar, então, a treta. Agora que vai começar a treta, ainda nem começou essa treta. Eu vou chamar o Evandrão aqui primeiro, então. Evandrão, vamos lá, Evandrão. Qual é a sua perspectiva, ou qual é a sua ótica sobre esse caso? Bom, difícil ter, porque são, no fundo, para mim, vários, né? Então tem recheado de relatos. Então, relembrar que isso foi corroborado
por muitas pessoas, mas aí é que eu senti alguns problemas, né? Esses supostos vários relatos, a gente não tem muito acesso a eles no particular, né? Então você tem mais acesso do tipo físico da cidade, corroborou que mais 100 pessoas teriam relatado esses casos no mesmo dia e na mesma hora. E segundo esta pessoa, os relatos batiam entre si. Então, quer dizer, se esses relatos realmente bateram, né, tipo uma prova meio que forte do que aconteceu. Só que a gente tem que ver que nós estamos tendo acesso a 100 relatos a partir de uma pessoa só. Então, a mesma coisa falando, não, a cidade inteira viu, mas isso sou eu que estou dizendo. Entende? Então, isso aqui eu senti um pouquinho de dificuldade. Outra coisa que... Mas Evandro, mas tem bastante. É que pesquisar em russo é uma meleca. Mas assim, tem muito... Tem um... Não me pergunta o nome do programa, mas tem um programa russo do início da década de 90, 91, que tem vários episódios que estão no YouTube. E aí, assim, lógico que eu tentei entender o que o cara tá querendo falar, entendeu? Mas assim, tu não acha. Você não consegue, tem até uma ferramentinha no YouTube que tu pode colocar uma legendinha e tal, não sei o que. Você pega uma coisinha ou outra, mas você não acha. Então tem assim, tem militar, um militar que fala, não, isso aí aconteceu, um outro soldado meu aqui meio que viu o negócio aqui, bababá. Então tem militar que fala sobre o assunto. Policiais, tem um cientista que eu queria muito entender o que o cara fala lá, mas não dá pra entender. Eu, pelo menos, meu russo é muito limitado. Se tiver alguém que escute a gente e que, de repente, é russo, sabe falar russo, não, de verdade. Não, porque agora, nós temos ouvintes Marcos em todo lugar do Pontes, mundo. o nosso astrônomo, ele teve que aprender russo enquanto aprendia a pilotar a nave. E consertar a nave e tudo. Então. Porque assim, ele passou vários... O pessoal sabe mas, essa história. Mas assim, provavelmente o cara deve ter aprendido um russo muito básico, entendeu? O cara é um gênio, né? Não. Ele tem que aprender tudo sobre a nave, tudo, consertar, pilotar e o caramba. E enquanto tá fazendo isso, ele tá aprendendo russo. Mas aí que eu falo, cara, relatos vindo de militares. Porra, cara, um cara que aprende a consertar nave russo e, porra... Aí não, mas tá falando do Marcos Ponte, é um cara destacado. Marcos Ponte é o astronauta brasileiro. Brasileiro. Vamos falar de astronautas americanos, de astronautas russos? Aí o cara viu lá o negócio, aí chega o Joãozinho, chega o Pedrinho, chega o Pafúcio ali. Não, ele tava perseguindo Júpiter. Deixando claro para quem tá escutando, que de repente pegou assim, a história, meio que deu uma destroçada aqui na história aqui e tal, que o Marcos Pontes não escutou nada, tá? Ele não relatou nada. A gente só tá falando da capacidade de um militar. Exatamente. É por isso que quando a gente vai discutir entre nós aqui, que eu gosto de casos ufológicos envolvendo pilotos, é aquela discussão que eu já falei. Ninguém vai soltar um avião, um caça, qualquer coisa, na mão do idiota. Não é verdade isso. O quê? Pega e vê o caso, vai no YouTube, o caso da Saudia. Só isso, digita lá. Você caso vai ver. da Saudia. Não, agora conta. Só isso. Depois não tem a ver com o caso aqui. Não tem, depois, uma outra hora a gente vai contar. Mas só pra dizer que não é bem verdade. Os caras soltam grandes naves na mão de idiotas. Mas não é o natural fazer isso. Não estou dizendo que é esse exatamente o caso, tá? Para não ofender os familiares, etc. Mas você vê, ali fica claro que sim, acontece. Pode acontecer. Pode acontecer. Tudo bem. Pode acontecer. Mas não é a regra. Voltando ao que eu estava comentando aqui, então, e eu sei, tem esses relatos e tudo mais, só que o problema é que eles acabam se reduzindo na sua totalidade, que seriam, assim, pelas minhas contas, por baixo de mais de 400 pessoas. Né? Só que assim, você não tem acesso a esses 400 relatos, você tem acesso ali a uns 10. Né? Então, assim, e claro, são ainda relatos bastante importantes, físicos, policiais, cientistas do local. Do aeroporto também é pesado, também tem um monte de coisa. Então, mas o problema é a restrição. E eu não estou, de forma nenhuma, falando que isso é uma culpa da cortina de ferro. Eu estou dizendo mesmo que parece, pelo menos para mim, depois o Ozzy vai comentar sobre isso, que ele entende mais, mas para mim parece um pouquinho de falha na pesquisa, certo? Esses relatos, na minha opinião, deveriam ser coletados e já publicados. Às vezes tem, só que eu não consegui encontrar. Então, apesar do número gigante, ele parece que reduz. Então, esse é um ponto. Outra coisa
é que essa coisa veio parar no Brasil. E não sei até se o Dudu vai colocar, não sei se pode, né? Porque é do Fantástico, né? E Jornal Nacional. Não, a gente não tá nem aí pra direitos autorais. A gente já venceu, né? Eu vou colocar um pedacinho. Você tem aquele negócio, mas ainda tem aquele tom de brincadeira. Ele fala assim, acredite se quiser. Acredite se quiser, acredite se você quiser. Ou seja, é que na verdade ali o caso ele toma relevância, pelo que eu pude perceber, existem vários relatos lá. Só que assim, o caso toma um pouco toma mais relevância, porque tem um jornal, uma espécie de... como se fosse um jornal... Não era um jornal oficial do governo, mas você sabe que na época o governo estava quase que em tudo. Não, na época entendeu? só tinha oficial do governo. Assim, a produção era do governo. Então, e aí assim, eles nunca relataram nada ufológico, nada. Entendeu? E aí sai nesse jornal. Que era o principal. Isso aí sai nesse jornal, o resto do planeta olha e fala, oi, que isso? Mas é isso que eu ia chegar. E isso vai pro. Tem um pesquisador assim, lá saiu que. na TASS, TASS, que é a maior agência, acho que até hoje. Hoje mudou de nome, mas é até hoje. Que na verdade, isso que eu queria comentar antes de chegar nesse ponto. Os jornais, vários jornais relataram esse caso, mas todos eles em tom de brincadeira. 2 relataram quase como um clima sério, né? Um deles é um jornal de artes, então especificamente para teatro, esse tipo de coisa, né? Então ligado muito mais à questão artística, então eu não vou nem comentar sobre esta parte. E a TASS, no caso, a TASS era a maior agência russa. Era como o New York Times dele. Tanto é que quando a TASS noticia, ele começa a espalhar por quê? Porque você não tem muito filtro. Mas coisas vamos dizer, você tem, por exemplo, a BBC, considerada, pelo menos até hoje, uma fonte de notícia séria, né? Então, se a BBC está publicando tal coisa, se eu tenho uma rádio, se eu tenho uma televisão aqui, estou dizendo... Ele tem uma credibilidade. Ele tem uma credibilidade, né? Então, assim, eu vou ficar aqui entre publicar primeiro, né? E eu primeiro querer investigar um caso que a BBC já está dizendo que é verdade, né? Então, vamos publicar, mas vamos atribuir o crédito, beleza? E qualquer coisa que der ruim, de volta para eles. Foi a BBC. E isso é que deu, na minha opinião, aquele boom gigantesco, né, ufológico. Por quê? Porque os relatos já estavam sendo vistos há muito tempo. E vamos lembrar que quem realmente viu esses alienígenas, né, quem viu o aspecto todo que o Cleiton acabou de descrever, não foram muitas pessoas. Muitas pessoas viram luzes, viram naves, etc, que em alguma parte, pelo menos talvez, possa ser Boilers, né? Asteroides que acabaram passando, né? Ou mesmo meteoritos, né? Que acabaram se fazendo ali na época, coisa que, como eu falei, é muito comum na Rússia. E muita parte hoje, não nessa época, mas hoje ele é muito filmado, né? Então eu até pergunto, por que tem tanto filmagem de acidente de trânsito, né? E cometas, meteoritos, né? Que caem lá na Rússia. Por causa de seguro de carro. Então muitos seguros obrigam a ter uma câmera. Porque os melhores vídeos são os russos. Não só na Rússia. Aliás, tem uns canais no YouTube, cara, que é acidentes os caras incríveis. jogavam os carros, mano, pra, dar seguro. Cara, então, assim, daí ele era obrigado a ter uma câmerazinha filmando o volante, entendeu? Tem os vídeos que a pessoa tenta ser atropelada. É maravilhoso aquilo. Isso não é na Rússia, isso é na Índia. Tem na Rússia também. Tem na Rússia também? Tem na Rússia também. Na Índia o cara tá caminhando assim, tá tranquilo, dali a pouco o cara pega e pula em cima do carro, assim, tipo, meu Deus. E daí o cara tá com o carro parado, daí a pessoa, ainda briga. Fala, porra, como assim? Você aqui, ai, daí, tipo, as coisas terríveis. Bom, mas enfim, então você tem esse caso que deu esse boom. O que viu mesmo foram essas 4 crianças. E eu, pelo menos aí, depois a gente vai jogar isso para discussão, ou agora mesmo, mas apesar do grosso da história ele tá aproximadamente coeso, você tem divergências do que as crianças viram, né? Porque relato mesmo hoje, eu consegui ver aquele documentário lá, que o Dudu mandou para nós, que o cara já adulto, ele descreve lá o que ele teria visto. E o relato dele é um pouco diferente, né, desse relato que a gente tem aqui nos portais em português no Brasil, e também dos relatos que eu consegui pegar de algumas reportagens originais de lá, né, de lá da Rússia. Então, é um caso que, com certeza, houve objetos não identificados ali? Sim, né? Sendo esses talvez explicáveis, possivelmente. É um caso que talvez tenha tido interação de extraterrestre? Talvez.
mas eu acho que esse grande boom ele se deu muito mais pela talvez alguma coisa de falta de filtro nesta agência de notícia. Né? Então eu peguei muito por esse lado, ali alguma coisa, porque eles decidiram soltar essa notícia assim, né? Por mais que fosse verdade, né? Ainda sem uma investigação prévia. Então isso não é uma coisa que a própria TASS faria, tá? Porque o Cleiton deu todo o contexto, a gente conversou aqui sobre o contexto da Algum estagiário do jornal, então. Possivelmente, mas lembrando assim que apesar de todas serem estatais, era muito plural. A verdade era que, pelo menos assim, da forma com que eu consigo observar, é que o jornalismo na região de Moscou, que é onde fica também a égide ali de Voronezh, ou Voronezh, ela era muito mais plural do que você tinha em Nova York, por exemplo, na mesma época. Você tinha muito mais jornais que poderiam falar sobre aquele assunto, né? E todos eles, pelo menos do que eu percebo, relativamente com uma boa independência. Caso não teriam noticiado a mesma notícia de N forma possível. Então, Evandro, aí que está o grande negócio. Eles tinham até essa característica dentro do filtro governamental, obviamente, mas internamente falando, o lance é que Voronezh vaza na época. Isso. Voronezh não vaza depois, 10 anos depois, igual tem alguns casos que nós fazemos aqui. E é recente, né, cara? 89, não então, faz assim, tanto tempo. Tem alguns casos que nós pesquisamos aqui que vaza depois de anos. Voronezh não vazou na época. E isso não é comum. Não é mesmo. Isso não é comum. Porque, assim, a notícia interna, tudo bem, sem problema algum. Passou pelo filtro governamental, que tem que passar, e aí, né, toda ditadura traz isso como característica, tem que passar pelo filtro governamental, não tem jeito. Aqui no Brasil era a mesma coisa, tinha censura para TV, para jornal, tudo, então não passa. E se passar, eles na hora, né, várias vezes aqui programas de auditório, né, bom, eu não me lembro tanto assim, mas eu tenho algumas memórias, vários programas de auditório eram cortados na hora. Estava acontecendo ali e dava uma mancada, na hora aparecia aquela telinha colorida lá de censura. Isso na mesmo. hora. Então, assim, o que mais espanta é isso ter vazado. Se saiu só lá, tudo bem. Mas por isso que eu acho que esses relatos, eles realmente existem. Por isso que eu falo que foi mais talvez uma falha na coleta. Porque se essas agências, e todas elas, pelo menos a grande maioria, publica a história, seja por tabloide ou não, no caso da TASS certamente não era um noticiário sério, é porque tinha muita gente falando. Então uma das coisas que pode ter levado a TASS a noticiar isso é porque, cara, alguém talvez chegar a hora, aconteceu isso aí, o editor falou, não, isso aí a gente não publica. Dizer, cara, não tem como não publicar isso, está todo mundo falando, isso é notícia. Isso aconteceu. Né? A questão minha é assim, por que eles publicaram isso como uma notícia séria, sendo que você ainda não tinha uma investigação prévia? Então você me diz, olha, tem isso, tem um fato, tá todo mundo dizendo isso aí. Só que o que tem lá na notícia original, pelo menos o que eu percebo, é quase uma afirmação. Os camaradas pousaram lá, filho. Entendeu? Então isso que me pareceu estranho, sabe? Fica ruim, difícil, né? Vamos lá então, Ozzy. Chega junto aí, Ozzy. O que tu acha desse caso aí? O que o Ozzy tem para nós? Olha, eu corroboro muito a ideia do Evandro, por quê? Porque eu acho que alguma falha houve na captação dos relatos, algumas coisas nesse sentido, até falha até mesmo na investigação do caso, né? Porque a gente vê algumas incoerências, por exemplo, o que o Evandro comentou o rapaz lá fala diferente um pouco das crianças, né, que estavam no parque e que viram, né? Então, assim, eu acho que aconteceu alguma coisa? Aconteceu, com certeza. Isso aí é fato. Porque... É fato. Agora, assim, o que rumo foi feito, ou que método foi feito a investigação, isso que me deixa um pouco receoso sobre isso, né? A gente vê que tem muitos fatos assim que a gente vê que não bate, né? Então, eu acredito muito que aconteceu alguma coisa estranha, aconteceu, né? Agora, dizer para você que de repente as crianças não viram nada, as crianças viram. Agora, como foi conduzida essa investigação que me deixa um pouco receoso, né? Sim. E pelo fato também do horário, né? A gente que gosta, eu que gosto muito da espiritualidade, a gente também tem esses horários com uma hora nona. E se você for estudar o viés espiritual na ufologia, você vai ver que os casos acontecem na terceira hora, que geralmente, né, acontece às 3 da tarde,
depois às 6, que é só a hora nona, que a gente chama na espiritualidade, e depois a hora morta, que é às 3 da manhã. Se você for ver esses relatos, você vai ver a maioria dos relatos ufológicos, principalmente a abdução. A abdução é feita depois depois da hora morta. Geralmente, o cara foi abduzido, que horário que era? Geralmente é entre esse horário, né? E esses avistamentos vistos, assim, chegaram as crianças a ver, você vai ver também que é o horário da hora nona, entre 6, entre 3 horas, Entre 6 e 6 9, horas, né? 9 horas, entendeu? Isso é um estudo que, nem como eu gosto da espiritualidade, então eu estudo basicamente a espiritualidade dentro da ufologia e me leva a crer que esse horário tem conotação sobre essa E eu acrescentaria que se eu fosse vir para a Terra e não quisesse ser visto, esse seria o horário que eu escolheria, né? Porque você está tendo uma mudança de temperatura, você está tendo mudança atmosférica, você está tendo mudança de dispersão da luz do Sol perante a nossa atmosfera, não é à toa que, né, o horizonte vai mudar de cor, e isso vai confundir a maioria dos equipamentos. Se eu entrar de noite, você não consegue ver a olho nu, tá? Isso é uma coisa, só que você consegue pegar o equipamento, etc. Essa hora está muita coisa trocando. Então isso aí tem muito confusão. Inclusive, na aviação, esse horário também é um horário, né, que o pessoal, em geral, fica mais alerta. Por quê? Porque você tem muito instrumento trocando ali. Então talvez seria um horário que eu escolheria. Eu discordo porque tem muito homem que chega em casa, muito homem casado que chega em casa nesse horário e que não adianta nada, acaba sendo percebido igual. Não é hora morta, é hora da morte. E não adianta polir voz nenhuma. Não é hora morta, é hora da morte. De fato. Mas eu vou. Mas o ódio não acabou ainda. Desculpa. Não, mas eu também não. É tanto ódio que veio isso, né? Manda lá, Ozzy, manda lá. Desculpa, é que eu não podia perder. E assim, acredito muito que esses horários têm muita conotação também com o Evandro falou, né? Sobre a mudança dos raios do Sol, essas coisas todas. E também a eletromagnetismo, né? Eu acho interessante como é que isso converge, né, cara? Assim, você tem uma questão ali na espiritualidade, você tem uma questão na física, tem uma questão na ufologia, você tem uma questão na biologia, porque na biologia também esse horário, ele acaba, por exemplo, a nossa visão, ela acaba começando a trocar para um horário mais, uma visão noturna, você começa a converter rodopsina, Mais que é uma proteína agudo, mais específica. aguçado. Né? Tanto é que os acidentes de trânsito acontecem muito nessa E hora é também. ruim dirigir essa Então hora, eu acho muito legal quando diferentes conhecimentos começam a se coadunar de alguma forma, assim. Como é que é? Começa a fazer o quê? É se juntar, sabe assim, ponto. Não, fala de novo aquela palavra. Coadunar. Putz. Eu não sei o que significa, mas achei tão bonito. Ufologia de quintal também é cultura. E eu queria falar um negócio que é bem interessante também, não sei se vocês vão concordar comigo ou não. Provavelmente não, mas... Não, a gente não vai Mas você pode falar. Esse podcast não é feito pra concordar. Aliás, se eu fosse você, eu esperava que não concordasse. Se a gente concordar, quer dizer que tem coisa. Uma coisa que como eu gosto bastante de General Showa, né? Eu sou fanático pelos trabalhos dele, né? Um soldado do Showa. Vamos lá. Eu gosto muito dele, então ele fala um negócio interessante, né? Em verdade, nada disso nos afigura absurdo, a não ser que queríamos impor as nossas próprias limitações e a infinita riqueza da universalidade. Olha só. Isso Não vou aplaudir que vai ser ruim no áudio, mas pô. Devia só. Corrobora bastante o horário, para eu que gosto bastante da espiritualidade, o horário. Claro, a pesquisa, volto a dizer que a pesquisa teve alguma coisinha ali que não ficou tão interessante. E aí, para jogar uma pimentinha, ó, você não acha que teve. Apesar de assim, por que ninguém falou, né? Mas não parece ter um acobertamento, porque assim, o Tudo já até comentou, tem grupo de ufologia lá, né? É um caso, assim, até pela própria questão astronômica mesmo, né? Porque assim, cai muito corpo naquela região. E tem muito relato naquela região, né? E tem grupos daquela região. Então, assim, por que os caras não fizeram uma pesquisinha mais. Será que tem uma. Ou fizeram e alguém levou um cala-boca ali e tal? É complicado. Só que é fora especular, né? É complicado de falar. Mas não é estranho? Ou só eu que achei isso estranho? O que eu penso, assim, né, já cortando o Ozzy ali, torrando o Ozzy. O que eu penso, cara, que eles vão agir em 1980 da mesma forma que o Patterson lá agiu, o Patterson agiu em 40 nos Estados Unidos.
primeira ação qual foi? Nós achamos isso aqui, caiu. Cara, é um disco voador, eu acho que não é daqui essa porra aqui não. E pá. Em rosa, você tá falando? Isso, aí daqui a pouco, cara, tu é louco? Como é que você Você fala não coisa cala desse? tua boca, mano. Você tá doido? Como é que você fala um negócio? Gente, é brincadeira, tá? Isso aqui, ó, é um balão meteorológico, tá vendo? Isso aqui, ó. Essa aqui foi que eu fiz. Lápis. Zoeira. Ela ontem, então eu trouxe aqui. Brincadeira. Eu acho que em Voronezh, eles não estavam acostumados com esse fenômeno e o que fazer. Isso é mais importante. Porque o governo, né, no geral, os governos têm aquela tendência de esconder. Mas também se nós formos ver por outro lado, a Rússia é um dos governos que mais escancara, cara, isso aí. É verdade. É um dos governos que mais escancara. Tirando o Brasil, porque o Brasil, cara, muita gente reclama. Mas o motivo é outro, né? Que é porque é uma zona. Né? Sim. Mas o Brasil, você tem um número imenso de militares, um número imenso de pessoas de alto escalão falando sobre experiências e tem documentos liberados, centenas de páginas. Sim. Mas a Rússia sempre escancarou. Então eu acho que nesse primeiro momento é a falta do saber. Tanto que foram ufólogos em vários lugares do mundo para Voronezh. Pois é, cara. Abriu, então assim, é um negócio... Eles estavam... Mas isso que eu acho estranho, cara. Aí e é minha como opinião. é que não coletaram isso aí, cara? Então, sabe? mas aí, Evandro, é minha opinião. Eles estavam desesperados. Não, isso com certeza. minha opinião, porque, minha opinião. Até porque eu acho que eles mesmo não esperavam que o boom, vamos dizer, hoje usa a palavra hype, ia ser tão grande assim. Eu acho que com certeza, eu tenho certeza, a própria TASS, ela não esperava que ia ter a repercussão que teve essa notícia. Né? E rápido, ela atravessou o mundo inteiro. Porque tudo bem, a gente não tinha celular com câmera, mas já tinha informação correndo rápido o mundo nessa começo da década de 90. Né? Então, acho que eles mesmo, só que assim, ainda era uma novidade essa informação tão rápida, né? Então, e ainda mais para eles, né? Saindo da cortina de ferro, acho que eles esperavam isso. Então, eu concordo contigo. Eles estavam assustados mesmo, estavam desesperados. Muito. Ufologia de quintal. Cara, eu queria trazer aqui com meus queridos coleguinhas aqui, porque eu fiz alguma pesquisinha sobre esse caso, e aí existem alguns desdobramentos, digamos assim, né? Um deles foi aquilo que eu falei pra vocês, que é o caso da tal da Irina, que ela jura de pé junto. O Ozzy tá aqui, como o Ozzy tá aqui, eu posso até comentar com ele, porque ela tem esse lado de falar que ela tem contato com seres, né, com esses seres alienígenas. O primeiro contato dela, olha como é que é a história dela. Ela disse que ela mora numa região próxima, morava quando ela tinha, acho que em 1999, 98, posso estar errando a data aqui, é numa região muito próxima de Voronezh. E aí ela, uns 200 quilômetros por aí. E aí ela tava andando na floresta ali, né, naquela região ali. E aí quando ela vê uma nave super parecida com essa do caso. Aí ela tá ali, ela se assusta, mas ela fica quietinha. Daqui a pouco, surgem 5 seres. 5. E os 5 seres, exatamente como do relato de Voronezh. Então, mesmo os 5 seres. E um deles se aproxima dela e meio que fala com ela mentalmente e fala, olha, vamos dar um rolê na nossa nave? E aí ela, tipo, recusa, né? Primeiro ela fala, não vou. E ó, a justificativa dela é... Muito bom, Irina! A justificativa dela é, eu não vou porque senão minha mãe vai ficar preocupada. Ah, meu Deus. Minha mãe vai ficar preocupada e tal, que ela tá me esperando. Aí diz que esse ser fala, não, em menos de 2 minutos da Terra, a gente tá de volta aqui no mesmo lugar. E aí ela vai. Né? Ela pega e vai. E aí ela diz que tem uma conversa com esses seres e tal. Eu não consegui entender muito bem como é que foi essa conversa. Ela tem a conversa, mas que desde então ela tem contato com esses seres. E ela mantém esse contato de uma forma e diz que eles não são necessariamente físicos como a gente, então matéria. Outra parada. Como se fosse um lance meio espiritual mesmo e tudo mais. E daí ela meio que atende pessoas por uma questão meio de cura, onde ela vê a áurea das pessoas e tal. Até ela, nesse vídeo que eu vi, vai um repórter lá e o cara totalmente descrente, assim. O cara vai meio que tirando sarro da cara dela e tal. E daí ele fica ele lá numa parede, assim, e aí ela pega e fala, não, agora tem um ser aqui atrás de você, ele tá medindo a sua áurea, assim, papapá, não sei o quê, e o cara leva meio na brincadeira e assim vai. Né? E aí essa mulher vai num programa de TV e ela continua contando essa situação. O que eu achei interessante, que o Ozzy fala muito sobre a questão da espiritualidade, é isso. Que ela comenta que esses seres só entram em contato com as pessoas que se dizem que eles acham que já estão preparados para esse contato.
Aí tem um grande detalhe que a gente não presta atenção nisso. Principalmente o quê? Você pega uma pessoa, vamos dizer assim, na espiritualidade a gente estuda muito isso. Você pega uma pessoa que ela, de repente, não usa bem a sua bioenergia, né? Você não tem, vamos dizer assim, uma vida elevada ao próximo, vamos dizer assim, né? Por exemplo, tem um caso na minha família, eu não vou citar o nome de um parente meu aí. O cara bebe, o cara fuma, faz, não estou falando nada, porque isso é errado, tá? Uma vida totalmente desregrada, vamos dizer assim, né? E aí o que acontece? O cara quer entender um pouco de ufologia e quer entender um pouco das questões espirituais. Mas será que a tua bioenergia, a tua energia corporal, a energia vital vai estar em alinhamento com essas entidades ou esses seres que são muito mais elevados do que nós, tanto em consciência, tanto em bioenergia, e tanto como conhecimento? Eles não vão perder muito tempo com você, porque sabe que essa bioenergia, se eles tentarem fazer um contato com você, ou chegarem próximo de você, ou tentarem falar com você, ou tentarem, vamos dizer assim, chegar perto de você, você vai se assustar. A tua bioenergia Estragar mais ainda. não está condizente com o alinhamento deles, né? Agora, essa questão do contato, é difícil a gente afirmar que sim. Agora, você quer saber de um contato interessante? Por exemplo, aqui na nossa região tem um rapaz, né? Eu só não vou se meter lá no caso, porque é um caso que já tem uma pessoa pesquisando, que toda madrugada, quando o cara levanta para tirar leite das vacas, ele diz que vem os estrangeiros, o senhor Matuto, Matutão no meio do mato, nem assinar o nome ele não sabe, né? Analfabeto, vamos dizer assim, que desce lá um negócio e ele fala que vai conversar com os estrangeiros. E chegam os estrangeiros baixinhos e conversam com ele. Estranho, né? Estranho. Então, aí é que eu digo pra você, a gente falar que existe esse contato, que acontece esse contato, sim. Agora, te dizer que no caso dela seria verdade ou mentira, não tem como a gente dizer, né? Agora, existe esse alinhamento de bioenergia, alinhamento com o ser humano que quer esse contato, né? Que quer ver alguma coisa, que quer ter esse tipo de experiência. Isso, se de repente fazer todo aquele procedimento, não tem um procedimento que você tem que fazer, a tua vida, os teus pensamentos, né? Tentar levar o mais certo possível, com certeza que você vai ver. Por exemplo, tem um caso comigo que eu vi um negócio no céu e 3 pessoas que estavam comigo dentro do carro não viram. E daí? É complicado, né? Com certeza. Aí eu falei para essas 3 pessoas que estavam comigo no carro, falei, olha, tá vendo lá? Não tô vendo. Eu parei o carro na BR, desci do carro e essas 3 pessoas que estavam comigo, elas não viram nada. Não viram nada. Tá? Entrei no carro, cheguei até um próximo posto. Aí eu fui no banheiro, né? Fiz uma meditação e tal. Agradeci por ter visto aquilo e tal. Voltei pro carro. Uma dessas pessoas falou assim, eu queria ver. Falei, faz isso comigo. Ela fez. O que aconteceu? Andamos 20 quilômetros. 20 quilômetros lá dentro, quase chegando numa cidadezinha pertinho aqui. O que aconteceu? Ela viu. Mas acontece isso porque eles queriam te mostrar? Não sei. Aí é uma coisa que a gente não consegue explicar por certo e por direto. Agora, o fenômeno acontece? Acontece. E a espiritualidade, ela corrobora muito com o fenômeno UFO. Para mim, na minha visão, é 50% espiritualidade e 50% físico. Que não existe fenômeno ufológico sem espiritualidade. E não existe a espiritualidade sem o fenômeno ufológico. Na minha visão. Tá? Aí, ó. Tá aí o Ozzy. E outra coisa que eu quero deixar bem claro também, o que nem todo mundo está apto a ver alguma coisa. Ou ter contato com alguma coisa. Por exemplo, tem um cara que estava junto comigo e viu um negócio passar em cima do carro, o cara se desesperou, e daí? Ele não estava preparado. É o que eu faria. É o que eu faria. Provavelmente é o que eu faria. Eu entraria em desespero completo. Aí você vê um cara, né? Um cara com suporte alto,
vamos dizer assim, um macho com H, chorando igual uma criança e pedindo para ir embora. Vamos sair daqui, me leva embora, o que é isso, Ozzy do céu, me leva embora, Você tá entendendo? Então tem pessoas que não estão preparadas para ver esse tipo de coisa e ter um contato com esse tipo de coisa, tá? Sim. Então assim, volto a dizer para vocês, eu não consigo explicar tudo que eu não sei, tudo um pouquinho que eu sei, a gente tentando explicar. Mas a ufologia, para mim, na minha visão, é 50% físico e 50% espiritualidade, né? E tem um negócio que eu quero deixar para vocês aí, que é bem interessante, eu li isso, achei muito legal. Não é meu, tá? É de um site chamado Guardiões da Humanidade. Quando a ciência desvendar o modus operandi de cada realidade não física, comumente chama de espiritual. E esta é a última que deixará definitivamente os domínios do sobrenatural e o do fantasioso, se tornando-se natural para a ciência. E isso também isso porque a tal divisão só nos atende os de fato que demonstra que há alguma utilidade no âmbito do pedagógico também. Olha só. Isso aí vai muito do que eu penso. O que nós chamamos de espiritual e tem toda uma. Não tem nada a ver com o espírito do que as pessoas acham. Eu não sei porque eu lembrei de uma. Só que a referência é péssima. Tá? Mas assim, eu lembrei do filme que um cara fala assim: você trata como ciência e paranormalidade. Eu venho de um lugar que os dois são a mesma coisa. Então, é mais ou menos essa a ideia. Tem um filme que tem uma fala assim, não vou dar referência porque o filme é uma porcaria. Mas tem uma parte legal. Todo filme, não todo, né? Mas alguns filmes ruins tem partes boas. Dudu e a Irina, então? Não, e aí, ainda sobre o caso, fora a Irina, que diz que mantém esses contatos, tem mais uma outra senhora que eu não vou me pronunciar o nome dela, porque eu não consegui entender o primeiro nem o último, né? Mas é alguma coisa... E ela alega que ela também teve contato com esse tipo de ser, né? Muito parecido, tudo mais, e que ela inclusive engravidou de um desses seres. Aí já Só que segundo ela, não foi uma conjunção carnal, aquela coisa... foi uma coisa meio ali que ela sentiu a emoção, mas não teve um contato. E que tipo foi cocum, assim? Isso, tipo um rolê assim e tal. E tem mais uma outra que na região, eles chamam lá, os russos lá, tem uma região lá que é de forma tipo um triângulo, que eles falam que ali acontecem coisas bizarras. Aí tem o relato de um dos caras ali, que é também na região perto de Voronezh, uma dessas pontas estaria ali em Voronezh, em que o rapaz conta que ele estava andando pela floresta, bem pimpão, serelepezinho e tal, não sei o que, daqui a pouco ele põe a mão numa árvore lá e tal, e ele desaparece. E ele aparece do nada, 5, 6 quilômetros. E o tempo não passou, nada aconteceu. Um portal. Assim, ele é tipo como se fosse um portal. Eles falam que tem essa parte ali que é meio louca, e que algumas pessoas vão lá para tentar sentir, e que algumas pessoas sentem uma energia muito diferente, uma coisa muito completamente diferente e tal. E aí, lógico, tem toda aquela teoria. Os caras falam, então é por isso que vai ter alienígena. Então, aí o pessoal vai criando justificativas e tal, que eu não vou dizer que são falsas nem nada, mas assim, a história ali que envolve quantas pessoas ali, cara, é muito rica, sabe? É muito maior do que o que eu tinha olhado a primeira vez que tu mandou lá pra gente, vamos fazer esse caso aqui e tal, não sei o quê. É uma história muito grande, assim, de pessoas que falam, que viram e não sei o quê. Aí depois, enfim... os caras fazem até algumas intersecções com a Baba Vanga, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, aquela visionária ou vidente, enfim, que é búlgara, na verdade, né? Ela não é russa, mas que ela falava que em 2020 ia ter uma grande reunião da Terra com alienígenas e tal. Essa reunião se teve, eu não fui convocado. Talvez o Ozzy tenha sido convocado. O Ozzy com certeza foi. Você foi convocado, Ozzy? Teve essa reunião? Ele não pode falar. Ele não pode falar. Não, é verdade. Tá vendo? Tá mantendo sigilo aqui certas coisas. Isso aí é sacanagem. Mas enfim, cara, a história é muito rica. Eu também não contaria pra mim se eu tivesse. A história é muito rica, cara. A história realmente, assim, se a gente for pegando mesmo, vai ter, assim, podcast com
com 5 anos, cara, porque é muito legal mesmo, assim, Tem é uma muito história desdobramento, que eu achei essa muito questão rica mesmo. É interessante, eu gosto de pensar sobre isso porque quando você vai, por exemplo, essa questão que a moça estava falando dos portais, né, ou mesmo da questão espiritual, porque como a gente não tem ali muita base para falar disso, você sempre vai cair pro campo da especulação, que o Oz acabou falando, assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o fenômeno é real. Agora, explicar certinho porque a gente não tem base. Só que aí que tá, a gente tem uma dominação de ciência tão grande que a gente esquece de ver que a questão da gente não conseguir falar sobre isso e ter que ir para o campo da especulação, ou seja, é imaginação realmente, não é culpa do fenômeno em si ou vamos dizer assim, do modus operandi como ele ocorre, para não chamar da ciência desse evento, né? Ou da filosofia ou da teologia desse evento, né? Ou, enfim, do corpo de conhecimento que esse evento ele gera. Ou seja, não é o erro do evento, né? É o erro da nossa falta de conhecimento. Então, a gente, como a gente quer tudo tem que ter ciência, e isso não é ciência, pelo menos ao enquanto, então que isso aí seja loucura, ou seja, isso aí seja irreal, que isso aí seja... eu tenho que poder explicar isso de uma forma que eu já tenha os domínios metodológicos, verbais, né, e qualquer coisa que seja assim, para que eu possa falar sobre isso. E fora isso, é tudo loucura. E a gente esquece que não é assim, né? Se tem um fenômeno e ele está aí claro e eu não consigo explicá-lo, ora, isso é óbvio para mim que está faltando algum tipo de conhecimento, né? E que o erro não está naquele conhecimento, está no meu conhecimento de como tateá-lo. Não sei se eu consegui me fazer claro. Sim, eu não compreendo o que está acontecendo. Eu não compreendo, mas não é o erro daquilo que aconteceu. Eu não compreendo. Eu não compreendo. E eu preciso, então, ou precisaria adentrar mais, eu precisaria estudar mais para conseguir esses termos. Mesmo na questão que eu estou dizendo até de fala. Ou seja, que termos eu vou usar, por exemplo, para descrever uma conjunção espiritual. Ou se ela foi espiritual, mas também biológica, parcialmente. Gente, a biologia, nossa, não tem nem termo para falar sobre isso. Se calcula colocar isso como forma científica. Aí tudo bem, então não é ciência? Não é ciência mesmo. Agora, não quer dizer que é falso, não quer dizer que está errado. E com certeza quer dizer que a gente tem que pelo menos construir esses termos. Né? Porque eu acho que não deve haver coisas das quais a gente não possa falar. Né? Agora, se eu não tenho nem termos, palavras para descrever, então, no mínimo, é algo que eu tenho que construir, na minha opinião. Bom, é isso aí então, né, cara? Hoje, se deixar, rende mais umas 2 horas aqui. Mas o negócio é o seguinte, então, pra mim, cara, Voronezh é um caso excepcional. Pra mim, eles foram invadidos, a cidade de Voronezh foi invadida por estagiários, o dia em que os estagiários invadiram uma cidade. Então, Voronezh, cara, não dá pra entender de outra forma pra mim, né, no meu modo de ver, porque é erro em cima de erro, e eu acho que erros primários, né, o cara aparece ali, depois desaparece, a impressão que dá é que eles estão meio que atordoados também, tanto quanto nós. Porque o cara aparece ali, daqui a pouco ele sai, daqui a pouco ele volta com um negocinho na mão, atira no menino, entra, sai correndo, daqui a pouco o menino volta, tipo, puta, me perdi, cara, onde é que eu tô? Vambora, corre. A impressão que dá é essa, que Voronezh é meio que no tapa, assim. Foi tudo meio atropelado. Tudo meio atropelado, e cara, e aí eu penso, se eu vou inventar uma narrativa, por que eu vou inventar uma narrativa tão atropelada assim? Tão truncada. Tão truncada assim, né? Por que eu vou, né? Então, assim, as dificuldades de entender esse discurso se fosse uma narrativa errônea. Mas, né, o que eu acho? Aconteceu lá, assim, é óbvio. Como tem muita gente envolvida, é claro que você tem desencontro nas narrativas. Isso aí não tem como não ser, né? Pense você naquela brincadeirinha que você faz lá no colégio, lá na escola, quando você está no 5º, 6º ano, para aprender a comunicação, as dificuldades da comunicação, quando é feito aquela fila indiana imensa, e aí tem uma frase que é falada pro primeiro, e aí a gente vê o que chega no último. Né? Chega ou no futebol, né? Tipo, a jogada tá ali, tá filmada. Todo mundo, pra mim é pena. Não é pena. Os caras saem num soco, numa imagem que tá ali, pra todo mundo. Pra você ver como é que é complicado. Então, isso pra mim isso é comum, né? Isso é normal, faz parte da investigação, faz parte do processo em si. Então, para mim, Voronezh é um caso excepcional, acontecido, um caso de estagiários. Uma equipe estagiária desceu em Voronezh em 1989. Ufologia de quintal. E assim, seguimos daí. Então, vamos agora à rodada final, né? Cada um aí dá o seu abraço final, a sua ideia final, e vamos embora. Começamos de quem? Começar do Ozzy, que está aqui à minha esquerda. Ozzy, vamos lá. Comece, então, os seus abraços finais, suas recomendações finais.
Quero agradecer a todos que estão escutando nós aí. Agradecer ao pessoal lá também do Telegram lá, que são bem ativos, né? Muito. E que curta nossa página lá também no Instagram e indica a gente aí para outras pessoas escutarem também. E agradecer muito aí a paciência de vocês três aí também comigo. Que é isso. E vamos nessa. Ciência tem que ver com o Cleiton aqui, cara. E agradecer a todos também lá do Instagram também. E vamos nessa aí. E muito obrigado a todos e gratidão sempre. Bom, vamos lá então, você acabou de ouvir o Ozzy, aí vamos lá, o Dudu, agora, nossos pequenos olhos amendoados. Bom, vou mandar um abraço aqui pro nosso padrinho, né? O Thiago Tiquete, que é o nosso grande padrinho. E que essa semana aí, quem não assistiu, entra lá no YouTube, Investigação OVNI. A gente participou lá de uma live ali com ele. Provavelmente seja a última, porque ele não vai convidar a gente nunca mais, né? Porque se ele tiver um pouco de noção na vida dele, ele não vai chamar. Padrinho não tem Ele não vai. Verdade. Ele não vai chamar a gente mais. Vou pedir pra você que de repente escuta Ufologia de Quintal, tá? Quem sou eu pra ficar pedindo, mas vou pedir pra você o seguinte. Se você escuta Ufologia de Quintal ali pelo Spotify, tem um botãozinho do lado ali que pouca gente clica, que é o seguir. Clica lá no seguir lá pra ajudar a gente, tá? Você não vai fazer nada, não vai gastar nenhum centavo. Então clicou lá no seguir. Outra coisa que eu vou pedir para você é, se você escuta nosso podcast e de repente não está no nosso Instagram, não está seguindo a gente, segue lá, tá? Segue o Ufologia de Quintal, @Ufologia de Quintal. E vou contar para vocês que existe uma novidade chegando por aí, uma novidadezinha para você que quer apoiar esse projeto, quer apoiar que esse projeto cresça cada vez mais, tá? A gente está tentando trazer conteúdo para vocês. Talvez com não tanta qualidade quanto outros podcasts, mas tentar trazer esse conteúdo para vocês e a gente quer melhorar esse conteúdo. Por isso, segue lá o Ufologia de Quintal que logo vai ter novidades para você que quer nos apoiar. Mas novidadezinha bacana, coisa boa, coisa show de bola que tá chegando para vocês. Beleza? Fora isso, um abraço e vamos lá. Bom, é isso aí então, gente, você acabou de ouvir o Dudu, né, começando com seu discurso de ódio, mas terminando com boas novidades que estão por vir. Vamos lá, Evandrão, então chega junto, o seu abraço, seu alô final pra galera aí, vamos lá. Cara, eu queria mandar, como sempre, um abraço a todos aí, pessoal da Belas Artes, que eu ainda não fui buscar a agenda, mas eu vou. Dudu já foi Puta, é verdade, também não Eu fui, tenho que ir lá, cara. Pô, e a agenda ficou legal É, pra ela caramba, vai- velho. ela vai doar Vai a ser agenda, útil mano. só meio ano, né? E o pior é que é legal, Vai mas usar bem é a muita agenda. correria, cara, muita correria, de boa mesmo. Então, mandar um abraço pro pessoal lá, pro pessoal do Telegram e tudo. E, cara, pô, agradecer muito aí, principalmente hoje, especificamente, a participação do Ozzy aí, porque eu falei lá no programa do Wagner, também falei no programa do padrinho lá, do Thiago, que pra mim, ufologia é um pouco isso, sabe? Assim, esse enfrentamento, você colocar o conhecimento que você não tem. E eu gosto muito quando o Ozzy participa, porque ele traz conhecimento assim que é totalmente, né? Mas ele aparentemente é um conhecimento quase que avesso ao meu, né? E não é de forma nenhuma. É só um conhecimento que eu considero como complementar, mas como falou, a gente tem essas pontes que a gente tem que construir. E é só nesse diálogo mesmo, penso eu, que a gente possa fazer algum tipo de ponte nesse sentido. Então, agradecer muito a participação do Ozzy aí, Ozzy, brigadão, que sempre quando você vem é uma aula, velho. Então, obrigado mesmo aí, como é que se fala? Gratidão sempre, gratidão a você aí e mantenha a mente aberta. Bom, é isso aí então, gente, fica aqui então o nosso abraço final. Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando em todas as nossas redes sociais e o pessoal que está chegando no YouTube. Gente, nosso canal está crescendinho no YouTube. O nosso plano, já falei aqui para vocês, é chegar a 1000 inscritos. Esse é o nosso plano, então nos ajude com isso aí. Eu sei que é difícil, gente, Ufologia de Quintal, né? Eu sei que nós não temos essa qualidade toda, também não somos bonitos e legais, também não somos tão inteligentes. É bonito. Mas nos não. ajude, Não. nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Estamos com 794 inscritos. Opa, Já é bastante. para quem começou... Eu me lembro quando nós imploramos para ter os primeiros 100. Só pra pegar o domínio, né? Eu lembro. Pô, eu lembro. Então, Eu não estava inscrito. Isso é verdade. Então, vamos chegar aos 1000 ali, né? E aí nós conseguimos crescer um pouquinho mais, tá? Nós vamos começar a mexer um pouquinho mais, alimentar ali um pouquinho mais o YouTube, inclusive com as nossas lives. Nós vamos fazer
nós temos um plano para as nossas lives um pouco diferente do nosso podcast. Né? Nós temos aí então a ideia de ter um nicho, porque às vezes nós gostamos de conversar com algumas pessoas, né, com alguns convidados, e aí nós estamos pensando aí alguns planos para o porvir, tá? Então ajuda a gente ali a chegar a 1000, vamos chegar a 1000. Agradeço demais o pessoal que tem chegado no conversar no sentido que se enriquece, né? Sim, então traz sim. o pessoal aqui, porque, né, E não só porque ele isso é gosta, porque a gente interessante. gosta de conversar, eu gosto de conversar com o Ozzy, mas é também porque eu acho que isso enriquece o diálogo, né? Isso, E distribuir o conhecimento distribuir o conhecimento. das áreas que forem necessárias. Então, assim, agradecer a galera que está no Instagram. Nosso Instagram não para de crescer. Muito obrigado, gente. Vocês estão chegando novo. E nós temos um grupo no Telegram. Você que está nos ouvindo aí, os links encontram-se na bio do Instagram. Então você entra lá no Instagram, a nossa bio, né, onde tem ali o Linktree. Lá tem todos os sites do Ufologia de Quintal. Tem todas as redes do Ufologia de Quintal. Entre lá e venha fazer parte conosco ali do Telegram, por exemplo. Pessoal que chega ali, muita gente boa, né, muito legal, então é um grupo muito interessante. E tem todas as nossas redes, o Facebook, o Twitter também, que todo dia tem novo inscrito, né? Então, muito obrigado por vocês que estão chegando aí. Um beijão no coração de todos. Quem que tá se matando? Olha o Dudu ali. Já pensou maldade? Não. Deixa eu, não vou comentar. Né? Já pensou É maldade? que é bem coisa de tiozão, usar o Twitter como inscrito, é seguidor, filho. Seguidor é quem me segue. Cara, eu não aconselharia ninguém me seguir. Eu também acho. Eu também. Não aconselharia, né? Então são inscritos aí no nosso canal. Fica mais, né? Fica mais Mais eloquente. depois do almoço. Fica mais eloquente se dá para ter alguma eloquência. Mas assim, gente, então muito obrigado mesmo. Um beijão no coração de todos vocês. Que vocês tenham uma semana, você que está me ouvindo, né? Não precisa ser nessa semana, na outra, mas tem uma semana totalmente abençoada. Tem uma semana de vitórias, uma semana de alegria, uma semana de conquistas, tá? Que o Criador te abençoe e fica lá, quem procura, acha. Este podcast é uma produção CCJ Studio.